Vamos agradecer a Deus essa graça, esse dom de termos uns minutos refletindo sobre a nossa fé a partir do Catecismo da Igreja Católica. Primeira coisa que eu gostaria de colocar é uma pequena contextualização. Para falar do Catecismo da Igreja Católica, é fundamental ligá-lo há muitos anos atrás, 1546 a 1563, portanto, Concílio de Trento. Como vocês já aprenderam na história, todos nós aprendemos, o concílio levou muito tempo por causa dos percalços históricos, políticos, eclesiásticos da época. O concílio, logo no começo, alguém apareceu lá com uma ideia de que o concílio devia fazer uma síntese da fé católica, já que o concílio foi convocado também para combater ou propor um estilo de vida católica diferente, porque nós tínhamos tido e estávamos ainda com aquele embate com a cisão no cristianismo a partir do padre Martinho Lutero, que criou uma nova maneira de seguir Cristo. Então, queriam que a igreja já apresentasse um catecismo ou um resumo da fé. Porque Lutero mandou fazer um catecismo para os adultos, para os jovens e para as crianças. Alguns padres tentaram responder também fazendo o catecismo, né? Pedro Canísio, por exemplo, foi um deles. Mas o Concílio de Trento aceitou a proposta, mas tinha outros assuntos a refletir, muitos temas. Finalmente, então, o concílio termina em 1563 e o encarregado de coordenar a produção desse compêndio, chamado Carlos Borromeu, jovem ainda, entre 25 e 26 anos, já era cardeal, terminou o trabalho e apresentou ao Papa. Então o Papa Pio V proclamou a publicação. Então nós temos aí, não um catecismo para todos os católicos, o título oficial do catecismo, que a gente chama catecismo romano, catecismo de Trento, é Catequismus ad Párocos, catecismo para os párocos, os encarregados de pequenas porções da igreja, chamado paróquia. Depois que foi publicado, veio a orientação de como os padres, depois de passar um tempo lendo, refletindo, meditando o catecismo, passá-lo para os fiéis no final da celebração da missa, dedicando um tempo durante um ano inteiro a explicar o credo. Depois, um ano inteiro explicar os sacramentos, um ano inteiro para explicar os mandamentos e um ano inteiro para explicar a oração. Depois recomeçava. Nesse inteirinho, alguns padres e bispos, então, passaram a redigir uma síntese desse catecismo aos párocos para os fiéis, nascendo também os catecismos para adultos, para jovens, para crianças. Vamos agora dar um pulo para 1962. O Papa chamado João XXIII, eleito em 58, já no ano de 59, deu a ideia de convocar um novo concílio. Aí o cardeal Tisserand perguntou ao Papa, mas o que o senhor quer com um novo concílio? Quero ar novo dentro da igreja. Um Papa de mais de 80 anos que quer um ar novo. Convoca o concílio e durante o concílio há embates. Alguns querem um concílio como foram os outros anteriores, em que a igreja analisa a situação do mundo de hoje, os erros, e havia um pedido para que se condenasse como anátema quem seguisse o comunismo, por exemplo, algumas ideologias, e a igreja apresentasse a sua doutrina. Mas o Papa João XXIII disse assim, nada de condenar ninguém.
Nós queremos escutar o mundo, saber do mundo e ser uma igreja no mundo a serviço do mundo. Essa que é a nossa vocação, é a nossa missão. Então nós tivemos assim a graça, a bênção de ter um concílio que tomou essa direção. O Papa João XXIII morreu no segundo ano do concílio, mas o seu continuador, o Papa Paulo VI, deu continuidade fiel ao que foi traçado, de modo que em 65 o concílio termina com 5 documentos chaves fundamentais, e é lamentável que nós desconheçamos esses 5 documentos, um sobre a igreja, o outro sobre a igreja no mundo, o outro sobre a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, o outro sobre a liturgia. Olha, é fundamental nós estudarmos esses textos chaves e também os outros decretos e constituições. Bom, aí houve durante o concílio 2 presentes ali, participantes do concílio, que queriam também um catecismo, que assim como lá em Trento foi feito um catecismo, nós também fizéssemos. O Concílio Vaticano acolheu o pedido, foi feito trabalho de grupo, plenário, e chegou à conclusão, não vamos ter um catecismo. O mais importante agora é criar um diretório orientador do que se quer com a catequese a partir do concílio, porque nós queremos ar novo, renovação, como dizia o Papa João XXIII, aggiornare la Chiesa, não só atualizar, renovar a igreja para as necessidades do mundo de hoje. E de fato, terminado o concílio, foi nomeado os encarregados e foi publicado o primeiro diretório, chamado Diretório Catequético Geral, em 71 para 72. Passado um tempo, o catecismo não vinha, e aconteceu um sínodo em 1985 de avaliação de como que o concílio estava sendo acolhido nas dioceses, acolhido nos países, nas paróquias, nas congregações religiosas, nos meios leigos. E durante esse sínodo extraordinário sobre a eclesiologia do Concílio Vaticano II, surge então novamente a pressão para se ter um catecismo. Aí o Papa João Paulo II acolheu o pedido, aprovou a proposta e em seguida nomeou um grupo de cardeais, de especialistas em catequese, para elaborar. Em 1992 ele dá como documento pessoal seu, um documento pontifício, o Catecismo da Igreja Católica. Esse Catecismo da Igreja Católica é numa linguagem para gente que já tem cultura universitária, bispos, padres, leigos que têm uma certa cultura. Evidentemente que precisava uma tradução numa linguagem mais acessível para o povo. Mas é um documento fundamental e essencial para quem quiser realmente entender o núcleo da fé cristã a partir do Concílio Vaticano II. Então será isso que nós vamos comentar um pouquinho na segunda parte dessa reflexão. Na segunda parte da nossa reflexão sobre o Catecismo da Igreja Católica, eu faço uma comparação com o Catecismo de Trento. Por gentileza, dê uma olhada nas 4 colunas que eu pedi para fazer. As 4 colunas correspondem ao Catecismo da Igreja Católica agora. Cada parte do catecismo tem 2 secções, primeira e segunda. Mas voltemos ao Catecismo de Trento, Catecismo ad Párocos, que nós também chamamos de Catecismo Romano. Somente a parte amarela, aqui a última coluna, é que existe no Catecismo de Trento em 2 secções. A primeira, um tratado sobre a oração, e a segunda secção, uma explicação do Pai Nosso. As outras secções, as outras partes do catecismo não tem. A primeira parte já vai direto no Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, explica cada artigo do credo. A segunda, que é a cor verde que está aí na coluna, vai direto para os 7 sacramentos, explica cada um. E também a terceira, em azul, que está aí na coluna, vai direto aos mandamentos, explica cada um. Aí nós vamos verificar que
Nós temos no Catecismo da Igreja Católica, em comparação com o Catecismo de Trento, uma primeira secção. Antes de falar do credo, nós falamos da nossa fé professada, crida a partir de um dado antropológico. O ser humano é capaz de Deus, o ser humano está em busca de uma divindade. Segundo, Deus também é capaz de vir até nós. Então, essa primeira secção nos conta a história da salvação, a Sagrada Escritura, a revelação divina, a Trindade Santa que vai se manifestando ao longo da história. Mas, além de falar da Sagrada Escritura, há também uma explicação fantástica da vida, da mensagem, da missão de Jesus. Portanto, quando vai no credo para explicar os artigos do credo, primeiro você teve toda uma explicação histórica, teológica, bíblica, que vai iluminar o credo. Segundo lugar, antes de falar dos 7 sacramentos, o Catecismo da Igreja Católica traz a primeira secção. E nessa primeira secção vai falar dessa fé celebrada. A partir de quê? A partir do sacramento número 1, que é o próprio Jesus Cristo em pessoa sacramento. A partir da vida dele que nós vimos na primeira parte do catecismo, antes do creio. Vai também partir do mistério pascal, quando o Senhor Jesus dá sua vida, morre, é sepultado, ressuscitado, está conosco. Então não dá para compreender os sacramentos a não ser à luz do mistério pascal. E quando vamos explicar os 7 sacramentos, eles estão iluminados por todo um tratado teológico, bíblico, histórico, de uma riqueza fantástica, mística, de como viver a fé cristã a partir dos sacramentos. Então, portanto, aqui já vem uma primeira conclusão. Mais do que uma igreja sacramentalizada, nós precisamos de uma igreja evangelizada. Toda a primeira parte do credo, ou seja, a parte do catecismo que fala do credo, é todo um tratado bíblico, teológico, histórico da vida de Jesus. O povo nosso não é evangelizado, ou é muito pouco evangelizado. E nós estamos amarrando todo mundo no sacramento sem saber o que está fazendo, que sacramento está recebendo. Terceira parte vai ser sobre a moral. Antes de entrar nos mandamentos, que é a fé vivida no dia a dia, nas relações humanas, familiares, comunitárias, sociais, nós temos aí a necessidade de entrar num tratado bíblico, teológico, sobre o que é, na verdade, viver a fé no dia a dia. O que é virtude, o que é pecado, o que é perdão, receber perdão, perdoar, o que é a comunidade humana, como se vive a justiça e como é que acontece esse dom maravilhoso de Deus que é nos salvar gratuitamente. E essa maravilha de Deus que é estar conosco, porque a palavra graça, gratuitamente, charis, é a presença de Deus em nós. Então é a partir de toda essa iluminação do significado de viver humanamente como gente, mas a gente não é isolado, está com o outro, ver o mandamento novo, viver em fraternidade na família, na comunidade, na escola, no dia a dia, no trabalho e na sociedade, armar uma sociedade em que o que manda mesmo é o amor, o que manda mesmo é a opção preferencial pelos empobrecidos, os preferidos de Deus, e a justiça. Queremos um mundo justo, um mundo solidário, em que a gente vive fraterno não só entre nós, mas também com a natureza. Não podemos escravizar nem gente, nem a natureza. Os mandamentos são tratados em 2 grandes aspectos. Primeiro, quais são os mandamentos referentes a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar os
ver os sacramentos, analisar, estudar, colocar em prática os mandamentos referentes à nossa relação um com o outro para um mundo justo e solidário. E a última parte, no Catecismo da Igreja Católica, vai o Tratado da Oração. Então, a riqueza dessa última parte, talvez seja das coisas mais bonitas e mais ricas do Catecismo da Igreja Católica. O Tratado da Oração, primeira parte, é uma maravilha. Então, precisaríamos ir lá. Como é a história da oração no Antigo Testamento, nos outros povos? Como que a igreja, ao longo dos séculos, foi fazendo a sua oração? O que significa salmo? Como orar o salmo hoje? Como é que os santos viveram a vida de oração? E quando o Catecismo da Igreja Católica vai explicar o Pai Nosso, que é uma resposta de Jesus a uma pergunta dos apóstolos, os apóstolos disseram, João ensinou a orar, orava lá com os discípulos dele. Ensina-nos a orar. E Jesus disse assim, quando vocês quiserem orar, converse com o Pai e sigam o seguinte roteiro. Portanto, o Pai Nosso, mais do que uma oração, é um itinerário de como conversar com Deus, de como tratar Deus. Tem um endereço, Deus, Pai Nosso que estás no céu. Trata Deus como Pai. Nunca se pode manipular Deus e nem falar coisa de cor para Deus. Tem que falar espontaneamente como um filho, uma filha com o Pai. Céu, em língua hebraica, é a felicidade plena. Ele é infinitamente feliz. Está no céu. 3 pedidos referentes a Deus. Que o nome de Deus seja santificado. Que a gente faça a vontade do Senhor. Venha a nós o vosso reino. Aconteça neste mundo o reinado vosso no coração da gente, nas relações humanas e sociais. 4 pedidos para nós. Não falte o pão, que saibamos perdoar o outro, conforme Jesus falou. Com a medida com que você medir o outro, você vai ser medido. Se você perdoar, vai ser perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Mas também pedimos ao Senhor que nos dê força para resistir toda tentação e nunca, jamais cair no mal. Nem fazer o mal, nem cair no mal. Nem criar um mundo de ódio, de mentira, mas criar um mundo de amor e de justiça. Os nossos irmãos protestantes e também os evangélicos acrescentam uma frase que não está na Bíblia. Porque vosso é o reino, o poder e a glória. A Igreja Católica colocou essa frase que não está na Bíblia, mas está no primeiro resuminho da doutrina da fé cristã, no começo do cristianismo. Colocamos na missa, depois do Pai Nosso. Mas o Catecismo da Igreja Católica diz assim, aconselhamos a todos nós católicos, em comunhão com os irmãos protestantes e evangélicos, para acrescentar no Pai Nosso, porque vosso é o reino, o poder e a glória. E conclui com essa expressão maravilhosa, simples, pequenininha, em hebraico, amém, que significa assim seja, assim se faça, porque a palavra amém significa rocha, coisa firme, que aconteça de fato na nossa vida aquilo que a gente está meditando, orando do catecismo. Amém? Amém.